Tava indo na praça agora há pouco, vou tomar um ar, né? Muito calor aqui. E domingo à noite, né? E acabo dando de cara com alguns adolescentes, uns casais. Ontem também, antes de eu lançar o último vídeo que eu tinha lançado, também estava em uma quadra na praça e de repente me apareceu dois casais, né? De adolescentes. E impressionante, cara, como eu tenho uma tara, enfim, cara, uma energia pra atrair esses casais pra perto de mim. E independente de onde eu estiver, se eu estiver dentro de um ônibus ou, sei lá, qualquer lugar, cara, sempre aparecem esses casais, seja de adolescente ou casal de jovens adultos, enfim. E para um homem como nós, betas, comuns, incels, é uma droga, cara. Porque eu não sei vocês, mas eu sempre perco, nunca tanco, na verdade, né? Sempre acaba comigo quando eu vejo esses casais, porque e quando eu vejo essas mulheres também bonitas, medianas. Eu fui em um shopping também e vi uma entrevista de emprego em um shopping, né? Uma escravidão, né? 6x1, né? Quem trabalha em shopping sabe como é. E também shopping é um dos piores lugares, cara, pro beta, pro homem comum, porque é onde tu mais vê mulheres e casais, obviamente. Porque os casaizinhos sempre vão para o shopping, né? Passear no final de semana, não é? Até dia de semana mesmo, né? Estão sempre lá. E tanto de mulher que tu vê no shopping, cara, principalmente agora nessa época do ano, no verão, que tá quente e as mulheres tudo começam a vestir roupas curtas e você vê cada menina mediana ali que, sei lá, de acordo ali com a tua aparência, né, que tecnicamente você teria chances, né, mas devido à alta hipergamia, né, feminina, infelizmente você sempre vai passar despercebido por essas mulheres, né? Sempre vai ser invisível para elas. E foi o que aconteceu, né, quando eu fui nesse shopping. É como se eu fosse invisível, né, para essas mulheres. E, cara, shopping é brutal, cara. Shopping é brutal, pra beta, homem comum, que tá muito tempo sozinho. É brutal, cara. É brutal. E quando tu vê esses casais é mais brutal ainda, cara, porque sempre quando eu vejo esses casais significa que a vida é apenas a vida jogando na minha cara e jogando na cara de vocês o que a gente nunca vai ter, né? Que a gente nunca vai conseguir ter, né? E, enfim, cara. E eu fico pensando, né, em quantas pessoas ignoram essas coisas, né, sobre a solidão do homem, né? Quantos homens estão sozinhos aí agora, né, num domingo à tarde aí à noite. E pra mim é brutal, cara. Eu acho que na minha visão, todos os homens, pelo menos todo homem comum, né, quando eu falo, não estou me referindo aos caras bonitos, todo homem comum deveria ter experiências, cara, desde da adolescência. Porque, veja bem, cara, o relacionamento adolescente é o mais próximo de tu conseguir algo genuíno, porque depois que tu consegue, porque depois que chega uma certa idade ali, a partir dos 25, 30 anos em diante, cara, tudo se torna praticamente negociado, né? Se tu for um homem beta, né? Tudo se torna mais negociado, né? Porque aí a mulher também passa toda aquela magia, né, da adolescência, o homem também, né? E tudo começa a se tornar mais utilitário, né? Então, é por isso que se tu não teve o amor adolescente ali, cara, simplesmente vai ficar aquela lacuna na sua vida, né? E eu sinto todas as vezes que eu vejo esses casais, o que eu sinto é uma lacuna na minha vida e de o quanto os melhores anos da tua vida estavam ali, cara, na adolescência e tu não teve aquilo ali, não pôde desfrutar daquilo ali, pelo menos pra ter algumas lembranças, né? E nem isso você teve a chance de ter, entendeu? Então, é uma merda, cara, é uma merda porque
é onde tu vai experimentar quase que o amor genuíno, né? Pelo menos eu acredito que só até ali o amor existe, né? Depois é tudo uma questão de conveniência, de utilitarismo mesmo, de atração negociada, como o pessoal gosta de falar. E é isso, né? Mais questão de conforto, a mulher buscando provisão, né? Claro que a aparência influencia muito também na vida adulta, demais até, mas uma certa idade ali, 30, 35 anos, vai pesar um pouco mais a questão financeira também, né? Um pouco mais, né? Porque a mulher já vai estar formada também, né? E vai visar mais isso. Enquanto no amor adolescente, né, cara, você experimenta tudo ali, aquela aventura. Vocês dois estão com os hormônios à flor da pele, puberdade ali e tudo, não é? Então, é tudo... Tem aquele toque mágico, né, cara? E infelizmente muitos de nós não tivemos essa oportunidade aí, né? E nunca vamos poder ter. E então, quando eu vejo esses casais aí, esses casaizinhos, jovens, adultos, ou principalmente esses adolescentes de 18 anos, 15, cara, é brutal, é literalmente brutal. Enquanto isso quebra um homem, principalmente um homem comum, né? Porque tu não teve aquela experiência ali e não vivenciou aquilo ali. E vai se tornar como uma lacuna, né? Mas de modo geral também, cara, quando eu vejo esses casais, até mesmo mais adultos aí por aí, também sempre, como disse, né? É a vida jogando na sua cara o que você nunca teve e nunca vai ter, né? No caso de alguns aí que nunca tiveram, né? Ou tiveram poucos, né? E pô, é brutal isso, cara. Como é brutal o quanto tem de homens que vivem na solidão, não é? E a sociedade nunca toca nesse assunto, né, cara? Você vê a sociedade sempre falando em várias pautas, pautas de trans, pautas de mulheres negras, pautas de sei lá o que, mas nunca tocam no assunto do homem comum, o homem sub-5 e o quanto o homem sub-5 é o mais ferrado na sociedade, cara. É o mais ferrado, né? Porque o homem sub-5 ele só sofre apenas, só existe só para trabalhar, cara. Só apenas para trabalhar e ser uma engrenagem ali, cara, na base da pirâmide. E ele não tem nem direito nem mesmo de saciar seus desejos, seus prazeres, né? De conquistar suas coisas. E quão é brutal isso, cara. Quanto é brutal tudo isso. Muitos homens se encontram na solidão, né? E quando eu falo solidão, é apenas a solidão do homem comum, né? Mas é uma merda, cara. É uma merda mesmo. Eu vejo esses casais e eu fico muito bem, sei lá. Claro que eu sei que também muitos é só fachada mesmo. Eu sei que muitos é só fachada. Mas ainda assim, pelo menos é melhor do que... Eu acho que é melhor do que ficar sozinho a vida toda. Ser solitário a vida toda, ser um lobo solitário a vida toda. Não é mesmo? É muito melhor, eu acho, cara. Às vezes o antes só do que mal acompanhado não faz tanto sentido assim. Claro que antes só que mal acompanhado, é prefiro ficar só do que mal acompanhado mesmo, mas quando você está sempre só, quando você está sempre enfrentando uma solidão crônica, não é, cara? Então eu acho meio hilário, né? O cara querer buscar algum sentido nessa frase, né? E é foda, cara. Essa questão do homem, dos casais e da solidão. E os dias são iguais também. Você não tem nenhuma novidade, você passa a não ter nenhuma novidade, né, na sua vida. Porque a vida do Beto é a vida monótona, né, cara? A vida monótona. E é isso, sabe? Quando eu vejo esses casais, é esse misto que me dá. É uma lacuna que eu sinto. E acredito que muitos homens aí sentem também. Né? Porque, é como eu falei, cara, todo homem deveria experimentar o amor adolescente. Eu tive amigos, cara, amigos assim de... Não amigos, né? De modo de falar, né? Mas pessoas ali que eu conheço aí, que hoje estão casados, né? São adultos, são casados, mas que eu conheci ali desde a adolescência ali, cara, que os caras eram pegadores, eram sheds ali, tinham sorte. E, cara, os caras não faltavam namoradinhas ali, adolescentes pra eles, cara, e às vezes era de dar inveja, né, cara?
Às vezes olhava o contato do telefone dos caras, sempre tinha garotas ali disputando, né? Seja no colégio, né? Seja no colégio, ou seja, enfim, passeios. Então sempre tinha ali, né? E, cara, era de dar inveja, cara. Era de dar inveja, assim, que enquanto esses caras eram disputados desde novo, de novinhos ali, né? Alguns caras que até se criaram comigo, alguns caras que estudaram bastante tempo comigo. E você ali sempre invisível, né? Sempre na aula dos perdedores ali, desde cedo, né? Você ficava na aula dos perdedores ali. Então Então sempre vai ter essa falta, né? E nada você pode fazer, né, cara? Porque você já tá numa certa idade avançada, né? E tudo que tem que fazer é aceitar, né? Mas você sempre vai sentir aquela lacuna, né? Do que tu não viveu, né, cara? E é por isso que eu digo, cara, todo homem deveria experimentar isso, porque é o mais genuíno possível, cara. É o mais próximo de ser genuíno, né? Porque mesmo depois que alguns até podem estar no deserto afetivo, sem toque feminino, mesmo que depois de uma certa idade tu até consiga alguma coisa, vamos dizer assim, tu dê alguma sorte, sei lá, ganhe algum dinheiro e consiga, você vai saber que não vai ser a mesma coisa também, né, cara? A gente sabe que não vai ser a mesma coisa depois na vida adulta, né? Quem é desperto sabe que, mesmo que tu consiga uma mulher hoje, você sabe que não vai ser a mesma coisa, né? Vai ser só negociado mesmo, né? Você sabe que ela vai estar ali por alguma vantagem. E é basicamente isso. Então, a vida nos ferrou aí desde cedo já, né, cara? Por isso que eu disse no outro vídeo, se você... Tudo começa na adolescência, se você não era escolhido lá na adolescência, né? Se você não era disputado, não tinha a atenção da tua atenção, se as meninas não disputavam a tua atenção lá, né, no começo da tua adolescência ali, teus 18 até os 20 anos, vamos dizer. Cara, assim, é um grande indício de que tu vai ser um fracassado nos relacionamentos pelo resto da vida, né? Pelo resto da vida. Que isso vai se estender pelo resto da vida. Ou se você teve que perder a sua virgindade com uma GP, é um forte indício também. Teve até um rapaz que comentou que era a seleção natural trabalhando, né? E é verdade, cara, sobre aquela brincadeira que eu falei, de que quando as garotas faziam uma escolha ali na sala de aula, cara, claro que no primeiro momento a gente é adolescente, a gente não tem essa visão ainda, né? Mas depois agora olhando para trás e vendo isso, cara, era apenas a natureza, a seleção natural agindo através das mulheres e escolhendo ali os mais aptos, né, para relacionamento, né, para relações sexuais, enfim, para namoro, né? E se tu foi tirado como o mais feio da turma, ou um dos mais feios, cara, é apenas a seleção natural te sentenciando ali de que os seus genes, de que você seus genes não estão aptos, né? Então é basicamente isso, cara. Às vezes até mesmo é brutal quando sai nesses lugares, shopping, principalmente no final de semana, né? E, como eu falei, né, eu fui ver um emprego em um shopping e tanto de mulheres que vi lá. E, se caso eu conseguir trabalhar lá, né, não tô muito afim, né? A gente sabe que shopping é uma escravidão de merda. Mas, enfim, é brutal, cara, é brutal. Tanto de mulheres que tu vê aí e simplesmente você vê a sua vida passar. E você não vai ter a chance nem de ter se relacionado com nenhuma delas.